Investidores e investidoras. Uma notícia que poucos acreditariam, mas que agora ecoa como um trovão nas salas silenciosas de Wall Street. Warren Buffett, sim, ele mesmo, o oráculo de Omaha, está se aposentando como CEO da Berkshire Hathaway. Mas antes de fechar a porta de um império financeiro que moldou gerações, Buffett soltou um último aviso. Não foi uma despedida calorosa, não foi um discurso sobre gratidão, foi um alerta. Um alerta sombrio, direto e cirúrgico que expôs a ferida aberta que poucos querem ver. O enfraquecimento do dólar americano e os riscos existenciais que ameaçam o mercado financeiro de forma irreversível. E neste ponto, precisamos parar e respirar. Então aproveite e inscreva-se no canal Ações e Moedas, porque este não é apenas mais um homem deixando um cargo. É o maior investidor de todos os tempos, olhando nos olhos de uma nação e dizendo: eu não confio mais. Ele foi claro, frio, racional como sempre. Buffett revelou: não possui ativos denominados em moedas que ele acredita estarem em queda. E de maneira contundente, deixou escapar a sua maior preocupação: o futuro do dólar americano. O dólar, símbolo incontestável da supremacia econômica, pilar do poder global dos Estados Unidos, está agora, segundo Buffett, em risco iminente de colapso. Mas como ele chegou a essa conclusão? A resposta é perturbadora. Em meio aos aplausos contidos do encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway em 2025, Buffett expôs sua nova estratégia. Ele revelou que a Berkshire fez uma imensa aposta no Japão, investindo pesadamente em 5 gigantes japonesas. Mas o mais chocante, esse movimento foi financiado não em dólares, mas sim em ienes japoneses. Uma aposta estratégica, uma jogada cirúrgica, mas para muitos, um gesto silencioso de desconfiança brutal no sistema financeiro americano. E para quem conhece Buffett, sabe que ele não aposta por impulso. Essa decisão ecoa a mesma manobra que ele fez em 2003. Naquela época, Buffett alertou sobre a fragilidade do dólar, apostou contra ele e lucrou bilhões. Enquanto isso, a Bolsa Americana entregou zero, isso mesmo, zero de retorno real, por quase uma década inteira. O que ele vê agora, que o resto do mundo ainda insiste em ignorar. O alerta de Buffett vai muito além de uma simples preocupação cambial. Ele aponta para a ferida mais exposta, mais profunda e mais letal da economia americana: o déficit fiscal, fora de controle. Desde 2020, os Estados Unidos embarcaram numa trajetória de endividamento desenfreado. A dívida explodiu, atingindo níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Só neste ano, o governo americano gastou 1,3 trilhão de dólares, a mais do que arrecadou. Sim, você ouviu direito. E a consequência? Um monstro silencioso que se alimenta de si mesmo. Os juros, um número que assombra, 27%. Esse é o percentual que, até 2050, será consumido apenas para pagar os juros da dívida americana. Não será para educação, saúde ou infraestrutura, mas para alimentar um buraco negro financeiro que cresce sem controle. E aqui, uma revelação que poucos ousam encarar: a própria Government Accountability Office, o braço fiscal do Congresso, já projeta que a dívida americana ultrapassará 2,5 vezes o PIB do país. Sim, mais do que o dobro de toda a produção econômica anual dos Estados Unidos. Estamos falando de um abismo, um vórtice de endividamento que ameaça arrastar consigo não apenas a economia americana, mas a confiança global no próprio dólar. Buffett, com sua voz calma, mas inabalável, fez questão de cravar: esse caminho é insustentável. E não, isso não é uma metáfora. É uma sentença.
porque, historicamente, os Estados Unidos desfrutaram de um privilégio inquestionável: ser o emissor da moeda de reserva global. O dólar sempre foi sinônimo de segurança, estabilidade, poder. Mas agora, esse privilégio está sendo corroído de dentro para fora. E o que acontece? Quando o mundo começa a duvidar do dólar, Buffett foi cristalino. Os investidores estrangeiros vão sair, o capital vai fugir. E o mercado de ações americano, que por décadas foi o farol do capitalismo global, poderá entrar numa espiral de queda devastadora. Buffett está de olhos cravados no DXY, o índice que mede a força global do dólar. E ele lembrou que sempre que o DXY cai, os retornos das ações americanas também caem. Não é teoria, é histórico, é fato. E agora, com o DXY balançando, como uma ponte prestes a ruir, Buffett vê o sinal vermelho, piscando freneticamente. Mas talvez o que mais assuste não seja o risco imediato de inflação, e sim o que Buffett chamou de risco estrutural. Um perigo muito maior, muito mais profundo, e que, se ignorado, pode levar os Estados Unidos a repetir, ou pior, superar, o trauma de uma década perdida, ou quem sabe, algo ainda mais catastrófico. E aqui está a virada mais dramática de todas. Enquanto muitos investidores continuam hipnotizados pelos ganhos fáceis, cegos diante do abismo, o maior investidor da história está se retirando e deixando como último legado um aviso. Não é um convite para o pânico, mas uma exigência para que cada um olhe além das manchetes, além dos números manipulados, além da falsa sensação de segurança. Buffett, que construiu uma fortuna monumental apostando sempre na força do capitalismo americano, agora, ao sair, nos obriga a perguntar se até ele está com medo, o que estamos esperando. E é aqui que a dor mais profunda se instala, porque muitos que assistem a esta notícia vivem exatamente essa angústia. Estão endividados, sentem a insegurança cada vez maior, veem o poder de compra evaporar e a esperança se dissolver, dia após dia, enquanto o sistema continua vendendo a ilusão de que tudo está sob controle. Mas Buffett, com a frieza de quem sabe onde pisa, rompeu essa ilusão. E sua aposta, ao direcionar bilhões para o Japão, financiados em ienes e não dólares, é na prática uma confissão. Ele não confia mais no dólar, nem na sustentabilidade do atual modelo americano. E talvez o mais perturbador seja perceber que Buffett não vê alternativas internas. Sua visão está além das fronteiras e isso, amigos, não é apenas uma decisão estratégica, é um epitáfio, o símbolo de uma era que está chegando ao fim. E você, que ouve esta narrativa, precisa agora decidir: vai continuar acreditando nas promessas frágeis de um sistema quebrado? Ou vai despertar e encarar a dura, fria, porém libertadora verdade que o mundo está mudando, que o império está balançando, como tantos antes ao longo da história. Enquanto isso, o oráculo se cala, deixa seu último aviso pairar no ar e se retira silenciosamente, como quem já viu o que ninguém mais quer ver. Aqui, encerramos esta reportagem, mas na sua mente, essa história está apenas começando. Warren Buffett se aposentou, mas o seu aviso agora é seu. A decisão é sua e o tempo está correndo. Boa noite.